Bom, gente, antes de nós lermos a palavra de Deus, mas agora partindo para o nosso momento da palavra, eu quero lembrar que nós estamos aqui nessa série que é a presença. Eu tenho falado sobre a presença de Deus. No primeiro sábado eu falei sobre o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Se você não assistiu, depois você corre lá no YouTube, há 2 semanas atrás, você vai ver. Eu falei um pouco sobre a importância da presença de Deus. A importância que Asaf descobriu de estar no lugar onde a presença de Deus está. Porque, não sei se vocês se lembram, chegou um momento que ele ficou confuso. Sua cabeça ficou bagunçada, seus olhos olharam para lugares que não deveriam ter sido olhados, e aí Asaf ficou confuso, mas quando ele volta para o santuário, o lugar onde a presença de Deus estava, os olhos dele se abrem, ele entende, a vida dele recebe propósito e muita coisa acontece. Aí na semana passada, eu trabalhei um pouco sobre nós nos mantermos na presença de Deus. Eu falei um pouco sobre como nós podemos se manter na presença de Deus, mas mais do que isso, o que nós devemos fazer na nossa vida comum, na nossa vida normal, para não se afastar da presença de Deus. Quantos se lembram da semana passada? E aí eu lembro que eu citei alguns exemplos que, primeiro, claro, a base, aquilo que é mais importante para você se manter na presença de Deus, que é ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, uma vida de consagração, mas também coisas da nossa vida normal, como por exemplo, tomar cuidado com aquilo que entra na sua cabeça, que é aquilo que você vê e aquilo que você escuta, principalmente. Eu falei também um pouco sobre nós refinarmos as nossas companhias, ou seja, as pessoas que você caminha têm um poder de influência sobre a sua vida e elas podem te afastar da presença de Deus. Lembra disso? Beleza? E o terceiro ponto que eu falei na semana passada é sobre você não ser afobado, sobre você tomar cuidado com o tempo, você saber respeitar o tempo da presença de Deus. Eu até citei o Salmo 37, que Davi, ele escreve de um jeito muito carinhoso, que diz assim, aquiete-se na presença de Deus. Fala para quem está do seu lado, aquiete-se na presença de Deus, porque há um tempo para todas as coisas. Você pode estar querendo viver coisas extraordinárias com Deus, e você vai viver em nome de Jesus, mas no tempo que o Senhor tivesse preparado para você. Então a gente pode tomar cuidado e não ser afobado, e saber entender que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E hoje eu quero terminar essa série falando sobre a presença de Deus, ainda em cima desse personagem que nós escolhemos para trabalhar, que é o personagem Asaf, falando um pouco dos benefícios que a presença de Deus gera na nossa vida. Eu sei que nós já falamos aqui de um lado espiritual, do que a presença de Deus gera em nós, lá no primeiro sábado. Como eu disse, abre os nossos olhos espirituais, dá sentido para a nossa vida, preenche um vazio que a ciência, os filósofos, as pessoas mais inteligentes desse mundo já tentaram explicar e preencher, mas não conseguiram, fracassaram. Mas aqueles, por mais simples que sejam as pessoas, quando permitem a presença de Deus entrar no coração, sente esse vazio sendo preenchido. Isso é algo espiritual, mas o que eu quero que você entenda é que há também benefícios para a nossa vida natural, há benefícios que eu e você podemos desfrutar e receber da parte de Deus, quando nós escolhemos estar na presença de Deus. Quantos se lembram aqui que eu disse de que estar na presença de Deus é uma escolha, é algo que você decide viver, não é algo que Deus vai te amarrar e te forçar a estar, não, você vai. Vocês lembram, tem um filme que é o filme Todo Poderoso, é um filme um pouco mais antigo, com o Jim Carrey. Alguém já assistiu esse filme aí? Tem uma cena que esse filme é o seguinte, o Jim Carrey, ele recebe os poderes de Deus, aí ele rapidão já desiste, porque imagina, todo mundo fazendo pedido, isso aí chegando tudo para ele, imagina, recebendo o pedido de oração de todo mundo, ele ficou louco. Mas uma das coisas que ele tenta fazer, ele chega assim para a ex-mulher dele, que tinha se separado dele, ele queria reconquistá-la, e aí agora que ele tem o poder de Deus, ele falou assim, simples, vou chegar para ela e vou fazer ela me amar de volta. Aí ele chega, nesse filme, se você não assistiu, você assiste depois, ele chega, ele faz assim, me ame,
E aí ela fica olhando assim para ele e fala: você é loucão, parça, o que você está fazendo, velho? Por quê? Porque, engraçado que o filme ensina para a gente um princípio claro de que a Bíblia já nos ensina de que há um livre-arbítrio, ou seja, depende de uma escolha sua viver na presença de Deus. Deus deixou e deixa todos os dias a presença dEle disponível para você desfrutar, mas você precisa querer e fazer tudo aquilo que é necessário para viver nessa presença. Então, indo para a palavra de Deus agora, em Salmo, no capítulo 78, nós vamos ler dos primeiros versículos em diante, um salmo também de Asaf, e eu quero ministrar com vocês em cima desse texto, e você que está com a sua Bíblia aberta, me acompanha aí, a palavra diz: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos de Deus, seu poder e suas maravilhas, pois Ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu a sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecessem, e eles, por sua vez, a ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Assim, não serão como os seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram do dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que Ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para os seus antepassados, na planície de Zoan, na terra do Egito. Pois Ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhe dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Amém? Vamos orar, feche os olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia o Senhor nos permitir, Senhor, caminhar à luz da Tua palavra, e mais do que isso, Senhor, trazer para nós o entendimento e a importância e a necessidade que nós temos, Pai, de viver e ter todo o nosso tempo, Pai, na Tua presença, Senhor. Por isso eu te peço que nessa noite o Senhor nos guie através desse texto, através da palavra. Senhor Jesus, um entendimento claro, Senhor Jesus, dos benefícios que há, Senhor, de viver na Tua presença. E que o Senhor nos guie nessa noite, fale conosco, não a minha voz aqui, que eu não fale nada, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo haja no nosso meio falando conosco, Pai. E é no Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém, gente. Então, não sei se você prestou atenção nesse salmo de capítulo 78, que é o mesmo, do mesmo autor, que é o autor que é Asaf, e eu não vou aqui passar o meu tempo de novo explicando quem é Asaf. A gente começa a ver aqui que há uma mudança radical na escrita de Asaf. Há uma mudança radical, porque quando você olha, primeiro lá, para o começo do Salmo 73, ele começa dizendo: olha, certamente Deus é bom para Israel e para todo o povo, mas quanto a mim, estou frustrado, estou confuso, estou mal. Lembra disso? Asaf começa o Salmo 73 dizendo isso, mas quando ele chega aqui no Salmo 78, ele começa dando já um conselho para as pessoas. Olha que diferença, ele fala assim: ó meu povo, ouça as minhas instruções. Por quê? Porque Asaf tinha aprendido com a situação que ele tinha vivido. Asaf tinha aprendido com a experiência de alguém que olhou para a direção errada,
alguém que desejou as coisas erradas, alguém que se afastou da presença de Deus, mas alguém que, estando afastado da presença de Deus, olhou de volta, correu para o santuário, encontrou sentido para a sua vida na presença de Deus, aí os olhos dele se abriram, ele entendeu tudo e a coisa mudou. Ou seja, agora a gente vê já Asaf compartilhando aquilo que ele aprendeu. E nessa observação, nesse conselho, nessas instruções que Asaf dá, presta atenção, hein? A primeira observação que ele faz é cuidado. Fala para quem está do seu lado assim, fala cuidado. Mas fala com aquela voz dramática assim, cuidado. Isso, para parecer um pouco mais séria a coisa, entendeu? Fala, cuidado. A voz do... E tem gente aqui que não vai nem saber, do Cid Moreira. Cuidado. A primeira observação que Asaf faz é isso, ele fala assim, ó, cuidado galera, ó meu povo, igual eu falo para vocês aqui, ó meu povo, cuidado para não perder a presença de Deus. O que Asaf está querendo dizer? Fica esperto. E aí, essa primeira observação, esse cuidado, esse perigo que ele fala de perder a presença de Deus, ele fala baseado num exemplo dos antepassados. Por isso que no versículo 8 ele diz assim, ó, assim não serão como os antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis. Olha, só adjetivo bom, né, cara? Só adjetivo bom. Imagina falar, oh, que bom te ver, logo você que é rebelde, infiel e teimoso. Coisa boa. Não, é só coisa ruim, galera. É só BO aqui. Ele fala, não sejam como os nossos antepassados. E aqui, a quem ele está se referindo? Ele está se referindo ao povo que foi liberto do Egito. Quem lembra? Quem já leu essa história? Se ninguém leu, eu vou parar de pregar agora, vamos ler esse texto e vou parar por aqui. Quem aqui sabe a história do povo que foi liberto do Egito? Pelo amor de Deus, gente, que os braços de vocês estão amarrados no banco, o pessoal da recepção vem desamarrar o braço do povo aqui, pelo amor de Deus. O que acontece? Por que ele usa esse povo do Egito como exemplo? Porque, simples assim, esse povo foi um povo que teve uma grande oportunidade, e não só teve uma oportunidade, como eles experimentaram o que era ver e provar da presença de Deus que fazia o sobrenatural no meio deles. Começa lá atrás, com Deus, leva Moisés fala com o povo, aí Deus fala, vou mandar umas pragas no Egito para eles verem como é que é. Meu irmão, você tem noção do que é isso? De você ver um Deus fazendo de tudo para te libertar. Aí beleza, aí quando passa as pragas, eles chegam diante do mar, aí chega e fala assim, imagino que o povo olhou para Moisés e falou assim, agora quero ver o que o bonitão vai fazer. Atrás, os egípcios vindo para matar a gente. Na frente o mar, o que Moisés vai fazer? Pois é, Moisés não faz nada, mas quem faz é Deus. Deus abre o caminho no meio do mar. O povo passa. Os egípcios vêm, o mar fecha. Aí beleza, aí aonde que eles chegam? Chegam no deserto. Chegam no... Isso. É isso aí, gente, vocês estão manjando. Aí... ele chega no deserto, aí o que acontece? Não sei se você sabe, mas o deserto durante o dia é um calor extremo, impossível de se viver, e à noite inverte o BO. À noite é um frio extremo, impossível de se viver. Aí o que acontece? Deus, e é isso que Asaf cita, como uma nuvem, ele se faz presente em cima do povo, guiando eles, e protegendo eles do calor durante o dia, e à noite... essa nuvem virava uma nuvem de fogo, que além de os guiar durante a noite, os protegia e os mantinha aquecidos durante a noite. Além disso, Deus se revela para Moisés, dá a lei para ele, Deus dá pão, maná chovia do céu, maná é pão,
chovia do céu, dava água no deserto. Ou seja, pensa num povo que provou o que era Deus. Via, quando Moisés subia, a fumaça, assim, a nuvem cobria a montanha, a nuvem da presença de Deus, o povo sentia isso. Aí o que acontece? Voltando aqui para o texto, olha só, Asaf, ele cita exatamente no versículo 14, essa presença de Deus que guiava o povo. Ele fala, Deus os guiava como uma... Isso, nuvem, Marina, obrigado. Leu o meu esboço, né? E por que Asaf fala isso? Porque a nuvem, gente, nada mais é do que uma representação da presença de Deus. Como eu disse aqui, a nuvem, ela é esse símbolo na palavra de Deus que por diversas vezes é usada para simbolizar essa presença. A nuvem, por quê? Primeiro porque a nuvem é algo que fica sobre nós, é algo que nos cobre, ou seja, nós precisamos entender que aqui já é um simbolismo de quando a presença de Deus se faz sobre nós como uma nuvem, ela quer dizer que nós devemos estar sobre ela. Não é uma nuvem meteorológica, não é uma nuvem de chuva que está falando aqui. Paulo, ele também cita esse mesmo exemplo que eu estou falando em 1 Coríntios no capítulo 10, que ele diz que Deus manifestava a sua presença como uma nuvem. Aí olha só, Êxodo 24:15 diz, e subindo Moisés no monte, a nuvem cobriu o monte. Êxodo 40:34 diz, então a nuvem da presença cobriu a tenda da congregação, e a glória... 2 Crônicas diz, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ou seja, a nuvem aqui, a nuvem que conduzia o povo, a nuvem que Asaf cita que conduzia o povo, é a presença de Deus. E é exatamente por isso, por esse povo estar debaixo dessa presença que os guiava, debaixo de um Deus que se fazia presente no meio do povo, exatamente por causa disso, Asaf chama a atenção das pessoas e fala, presta atenção, filho, não seja como os nossos antepassados, não seja como o povo do Egito, não seja como eles que tiveram a oportunidade de viver Deus presente no meio deles, de viver debaixo dessa nuvem da presença e desperdiçaram tudo isso. Não seja como essas pessoas. Por quê? Porque a gente vê que o resultado dessa escolha, desse desperdício da presença de Deus é trágico para o povo, é horrível, é bagunça. Então, o que eu quero que você entenda é que Asaf destaca que a presença de Deus estava com o povo, e que o povo perdeu a oportunidade dessa presença. Mas tem um detalhe aqui, e é nesse detalhe que eu vou me apegar. Eu não vou ficar falando aqui do povo que perdeu a presença de Deus. O ponto é que Asaf destaca também nesse texto algumas coisas que a presença de Deus gerava no meio deles e que eles nem sequer perceberam que isso estava acontecendo e também desperdiçaram. Ou seja, o que Asaf está querendo dizer é que quando nós vivemos debaixo dessa nuvem, além de nós termos a presença de Deus que nos dá sentido, que nos guia, que cuida de nós ainda temos outros benefícios, coisas que Deus vai nos dando nesse processo de nós vivemos na presença de Deus, mas que você, se seguir esse conselho, se seguir o exemplo dos antepassados, vai perder tudo também. E pois bem, vindo aqui então para o texto, quando nós vivemos na presença de Deus, olhando para esse texto, há algumas coisas que eu quero destacar, que Deus pode produzir na sua vida. Por quê? Porque tem que já entendeu que eu preciso da presença de Deus. Tem gente que entendeu isso lá na semana retrasada. Tem gente que não entendeu isso na semana retrasada, mas que na semana passada falou, acho que é bom eu ficar meio esperto, porque sem a presença de Deus o negócio vai ficar louco. Agora, tem aquela parcela de gente que ainda não entendeu. Então eu vou te dar mais motivos para você sair daqui nessa noite, desejando a presença de Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. Mais do que dinheiro, mais do que fama, mais do que namorado, mais do que namorada, mais do que casar, mais do que ser rico,
mais do que estudar na melhor escola, mais do que não estudar, você tem que desejar a presença de Deus, e todo o resto vai ser completado na sua vida. Amém? Eu nem falei nada. Amém. A primeira coisa, acompanha comigo no texto lá, para vocês prestem atenção, hein? Versículo 11 e 12 diz: esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para os seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito. Sabe quais são as maravilhas, qual é a grande maravilha que Asaf cita que Deus havia feito pelo povo? Quem sabe, levanta a mão. Quem acha que sabe, mas não quer se comprometer e não levantou a mão, levanta a mão agora. Beleza, gostei da sinceridade. A grande maravilha que Asaf está citando aqui, é Deus ter libertado o povo que estava vivendo há pelo menos 400 anos no Egito, e parte desses anos como escravos no Egito. Ou seja, a primeira coisa que a presença de Deus faz na nossa vida, naturalmente, quando nós estamos debaixo dessa nuvem da presença de Deus, é que a presença de Deus nos liberta da escravidão. Diga para quem está do seu lado, dessa maneira como eu disse: a presença de Deus te liberta da escravidão. Eu vi um vídeo essa semana que o cara falou que se falar pausado a gente memoriza mais. Então eu vou falar isso: a presença de... Tô brincando, calma. Olha só, Asaf faz questão de lembrar do amém. Asaf fez questão de lembrar da coisa mais maravilhosa que aconteceu com aquele povo do Egito, que era o quê? Mano, vocês eram escravos e Deus te libertou de graça. Imagina isso. Deus te libertou de graça da escravidão. E Deus livra o povo da escravidão, não é do jeito simples não. Ele livra o povo da escravidão de um jeito sobrenatural, ou seja, de um jeito absurdo, um jeito que a gente quando lê fala assim: não é possível, não é possível que o mar abriu no meio. Tem aquele vídeo lá dos caras lá, fala: véi, o mar abriu no meio, véi. Mano, imagina você, quem já foi pra praia, imagina você lá, com o seu Instagram, fazendo um vídeo lá, colocando: os céus proclamam a glória de Deus. Os irmãos vão para a praia e postam essas coisas, nunca não sabe nem onde está esse texto, mas posta lá e põe lá: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Todo mundo, para todo mundo saber que você está na praia. Aí imagina você está lá um dia, vem uma multidão, um maluco pega, põe o cajado no mar, o mar abre no meio, o povo entra, tranquilo. Dá licença, vou entrar aqui no mar. E não é o Aquaman. Você fala assim: mano, é absurdo isso. Aí o que acontece? Você precisa entender que essa mesma maravilha, quando Asaf fala, cara, lembra do milagre, lembra da maravilha, lembra da libertação. Quando ele fala isso, a gente precisa entender que Deus ainda faz isso comigo e com você nos dias de hoje. Deus ainda faz isso comigo e com você. Tem alguém aqui que é escravo do Egito? Ufa! Até porque você é escravo do Egito, o que você está fazendo aqui, meu filho? Não está longe do Egito. Mas o ponto é que muitos de nós, ainda nos permitimos nos tornar escravos de coisas que nós não queremos. Muitos de nós vivem ainda como escravos do pecado. Ai, que pesado falar assim, sou escravo do pecado, mas é verdade, gente, porque a gente sabe que o pecado, os vícios, os falsos prazeres, essas coisas que a Bíblia cita inúmeras vezes, elas não são educadas como o Senhor é, não, de falar assim: não, eu deixo a opção de você me escolher. Não, o pecado vem, meu irmão, põe aqui uma algema, joga suas mãos para trás, e quando você vê, cara, você está perdido no meio do nada.
O pecado faz isso. Só que a gente precisa entender que esse pecado, ele não só nos escraviza, não só nos prende, os vícios não só nos prende, como além disso, eles vão como uma lepra, tirando a nossa vida, tirando a nossa energia. Quando você vê, você está completamente morto. Ah, mas como morto? Assim, ó, morto fisicamente? Não. É morto espiritualmente, morto emocionalmente, triste. Tem gente que vive triste e não sabe o porquê. Vai acontecendo um monte de coisa. Não, isso é o pecado tirando de você a alegria, tirando de você a sua energia, tirando de você a sua satisfação nas coisas normais da vida. Você só encontra satisfação quando está pecando, quando está fazendo as coisas erradas, quando está fazendo algo escondido. Isso porque o pecado, ele vem nos aprisionando, ele nos torna escravos. E aí o que acontece? Quando a gente olha para o povo de Deus aqui, a gente vê duas coisas. A primeira é que Deus liberta o povo da escravidão. E a boa notícia é que, como eu disse, Deus também faz isso por nós nos dias de hoje. Porque se há alguém que ainda está preso nessa escravidão do pecado, ainda está viciado nas coisas que estão te matando por dentro, a boa notícia é que assim como Deus libertou o povo da escravidão, de graça, Jesus também fez isso por mim e por você, nos dias de hoje, quando Ele morreu na cruz. Então esse peso de escravidão você já pode tirar da sua frente. E se você ainda não aceitou Jesus, falando, Jesus, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ter a liberdade de não ser mais escravo do pecado, do medo, dos meus vícios, dos problemas. Você precisa fazer isso com urgência, para você provar o que é ser livre. Mas, olha só, quando a gente olha para o texto ainda, a gente vê que o povo, eles foram libertados da escravidão, amém? Beleza, mas sabe qual que é um outro problema que acontece aqui? É que eles foram libertados da escravidão, mas a escravidão ainda continua na cabeça deles. Isso fica claro quando a gente olha lá no Êxodo, por exemplo, quando o povo começa a murmurar. Eles falam assim, olha Moisés, a gente está aqui no deserto, a gente não sabe o que vai comer, o que está acontecendo, talvez era melhor ficar como escravo lá no Egito, porque pelo menos lá a gente tinha o resto da comida do faraó e as nossas panelinhas velhas. Sabe o que é isso? É que o povo foi liberto da escravidão, mas a escravidão ainda estava dentro deles. Então o que eu quero que você entenda é que tem muita gente que às vezes já deu o primeiro passo, já foi liberto da escravidão do pecado, mas ainda está se condicionando a uma vida de dependência do pecado. Ainda acha que só vai encontrar satisfação ao ceder às tentações, às coisas todas, e fica pensando, nossa, mas, será que isso aqui é pecado? Será que isso aqui não é pecado? Quer viver na linha do risco, mas presta atenção, isso aqui é tentar trazer a escravidão para dentro de você de novo. Imagina você ser livre e querer viver como escravo, não é isso. Então presta atenção, quem decide viver na presença de Deus, não só prova com a libertação de uma escravidão do pecado que Jesus já nos deu na cruz, mas como prova também uma mudança de mentalidade de alguém que antes achava que o pecado podia dar alguma coisa, um prazer momentâneo, e agora prova o que é ter de fato uma vida livre. Então o que eu quero que você entenda é que você pode aceitar Jesus, amém, mas você precisa continuar caminhando e buscando a presença de Deus, porque a presença de Deus vai desintoxicando a mente de alguém que já foi escravo, para você entender de fato o que é ser livre. O pecado vai sempre tentar contra. Ou você acha que eu estou aqui, eu sou o santão, não tenho tentação nenhuma? Claro que eu tenho. Mas todos os dias eu olho e falo assim, quando vem a tentação, eu olho e falo, sai fora escravidão, eu não vou voltar, eu não vou olhar para o Egito. E aí, eu não fico aqui tentando lutar contra isso sozinho, não, eu corro para a presença de Deus. Eu corro para o lugar onde eu sei que Deus vai vir e vai falar assim, pecado, dá um tempo que eu já libertei da escravidão. Enquanto ele estiver debaixo dessa nuvem, não vai ter outra vez. Então, presta atenção, primeira coisa que a presença de Deus garante para nós todos os dias é uma libertação da escravidão, uma libertação de uma mente de escravo. Você entendeu isso? Amém? Vocês estão comigo? Acorda quem está do seu lado aí, pelo amor de Deus, fala assim,
Acorda, filha. Amém. A segunda coisa que a gente olha para esse texto, lá no versículo 13 diz: pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. Fala para quem está do seu lado: a presença de Deus te dá direção. Mas eu vou dar um exemplo aqui que vai fazer mais sentido isso, mas de verdade, olha na bolinha dos olhos da pessoa que está do seu lado, olha bem, porque talvez essa coisa que você vai falar para ela faça muito sentido para ela hoje. Depois que eu der o exemplo, ela vai falar: era comigo mesmo. Então você vai olhar e falar assim: a presença de Deus te dá direção. Se você não sabe, fala direito, gente, pelo amor de Deus, fala: se você não sabe o que fazer, para onde ir, para de ficar buscando as coisas normais e busca a presença de Deus, porque ela te dá direção. Aí, é isso. Olha só, esse texto foi longo, hein? Caramba, o povo, alguém quer água? Falaram um monte. Olha só, quando a gente olha para o texto aqui que Asaf está lembrando, o que ele fala? A nuvem, ou seja, a presença de Deus, dividiu o mar, lembra? A gente já falou, e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas, e aí durante o dia os guiava como uma nuvem, e durante a noite com a luz do fogo. O que eu quero que você entenda é que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê algo maravilhoso que acontece na nossa vida quando nós decidimos estar debaixo da nuvem da presença de Deus. Sabe o que é? É que essa nuvem, ela nos guia, ou seja, a presença de Deus vai à frente nos caminhos que a gente precisa ir. Deus podia ter só aberto o mar e falado para o povo: vai. Não, Deus não faz isso. Deus abre o mar, Deus fala: agora vocês sigam a nuvem da presença de Deus, porque eu vou à frente. O que eu quero dizer é que é maravilhoso a gente saber que Deus está nos guiando para os caminhos certos, para as direções certas, e mais do que isso, se for necessário que você passe pelo meio do mar para ir para o caminho que Ele tem para você, fique em paz, meu irmão, Ele vai abrir o mar e você vai passar. E você sabe por que eu estou falando isso aqui? É porque tem muita gente, e aqui não estou falando do povo da igreja de domingo, estou falando de vocês mesmo. Agora apareceu bem pessoal, né? Vou falar até os nomes, que estou brincando. O que acontece, principalmente nessa fase que vocês vivem da vida de vocês, que é a adolescência? Sabe o que acontece? Chega um momento, meu irmão, que parece que o mundo inteiro olha para a sua cara, olha para você, olha no fundo dos seus olhos e fala assim: e aí, o que você vai fazer? O que você vai ser? O que você vai virar? Para quem está no terceiro ano, então, é tiro, porrada e bomba, ansiedade, loucura, cursinho, escola, aí as amizades desandam, tudo acontece. E enquanto isso, está todo mundo olhando para você e falando: e aí, o que você vai fazer? E aí sabe o que acontece? A gente começa a ficar desesperado. Estou mentindo aqui ou não? Dá um desespero, e posso te falar, eu entendo, é normal dar esse desespero, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não sabe. E aí, olha só, sabe qual é a principal escolha das pessoas neste momento de vida? Sabe o que é? Faz o seguinte: Deus, estou precisando decidir o que eu vou fazer, estou precisando saber qual o caminho que eu vou. Eu preciso escolher entre cursar direito, pedagogia, educação física ou astronautismo. Nada tem a ver com nada. Estou em dúvida entre cinema e medicina. Você fala: meu misericórdia. Um está aqui, outro está aqui.
Mas aí presta atenção, aí sabe o que acontece? Fala assim, Deus, vou dar um tempo dos cultos, vou diminuir um pouco a leitura, vou focar aqui porque eu preciso decidir o que eu vou fazer. Aí sabe o que acontece? Você vai ficar mais perdido. Por quê? Porque a direção certa da nossa vida, escuta uma coisa, Deus não está falando que vai falar para você assim, faça medicina. Não é isso não. Deus não vai falar isso, quem vai tomar essa decisão é você. Mas sabe o que é você tomar uma decisão em paz, falando assim, eu sei que a minha vida é guiada e dirigida pela nuvem da presença de Deus, e a minha escolha, eu não vou ter dúvida. Eu vi a Nick fazendo assim com a cabeça, eu lembro quando a Nick veio falar comigo, pastor, estou em dúvida entre arquitetura e música. Falei, vai orar. Mas o que você acha melhor? Eu acho melhor você orar. Mas você acha que eu devolvi o conselho de alguém? Sim. De quem? De Deus. Mas Deus vai falar como? Orando. E a Bíblia? Também. E meus pais? Também. Mas se você não estiver na presença de Deus, talvez você escolha o caminho errado. Aí você escolheu fazer arquitetura, nem sei se decidiu mudar, mas escolheu fazer arquitetura. Está feliz, filho? Graças a Deus, que bom. Escolheu fazer arquitetura. Aí você tinha certeza que era o caminho certo? Depois que Deus confirmou, tinha. Aí você ficou em paz. Parou, ansiedade parou. Curou todos os medos. Milagre, gente, olha aí. Vamos aplaudir a vida dela, gente, aí. Gente, presta atenção, é muito simples isso que eu estou falando, e eu vou correr aqui para a gente conseguir acabar no tempo. Eu não vou conseguir, mas tudo bem. Mas presta atenção, o que eu estou falando, gente, é que se você gastar seu tempo tentando achar as escolhas em você mesmo, ou tentando achar as escolhas nas coisas loucas desse mundo, você não vai encontrar. Mas se você lembrar que quem está debaixo da presença de Deus é guiado para a direção certa, você pode até tomar uma decisão sem saber, mas você vai estar tranquilo, porque Deus está na frente. Você quer viver perdido na sua vida? Continua fazendo tudo do jeito que você acha que tem que fazer. Quer viver com direção certa, quer viver com a garantia de que está entrando nos lugares certos, nos caminhos corretos, de que quanto mais difícil tiver, se você estiver debaixo da poderosa mão de Deus, não importa, Ele vai facilitar, Ele vai abrir os caminhos, como você canta aqui, caminho no deserto, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Se você entender que na presença de Deus você pode ter paz para isso, sua vida vai mudar. Eu tinha um exemplo aqui para dar, eu vou passar reto do meu exemplo. Posso, Marina? Você quer que eu conto? Não conto, então vou contar. Olha só, é rápido o exemplo que eu vou dar, é muito rápido, eu vou falar sério. Eu estava com essa mesma dúvida de vocês quando eu ia fazer minha faculdade, estava com muita dúvida. Sabe por quê? Porque imagina só, no meu coração, eu tinha vontade de estudar cinema e eu tinha um chamado pastoral. Não sei o que vai ser. Aí beleza, aí eu falei, tá bom, mãe, não quero fazer nada que não seja cinema. Estava querendo dificultar. Por quê? Porque não existia esse curso. Só existia um em São Paulo, na FAAP. A FAAP era uma faculdade, gente, que o curso de cinema custava a mensalidade de um curso de medicina. Era absurdamente caro, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí o que acontece? Eu lembro que a gente falou assim, não sei o que vai ser, mas o que eu vou fazer? Vou orar. Fui orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me guia para o caminho certo, porque o Senhor sabe aquilo que eu quero fazer, eu não sei aonde e tal. Aí um dia eu estava em Capivari, gente, eu nunca fui para Capivari, fui só nesse dia, estava passando, um ônibus passou na minha frente, em nome de Jesus, estou falando verdade aqui, gente, não estou exagerando, não estou mentindo. Se vocês quiserem, vocês procuram a minha mãe e perguntam para ela. Um ônibus passou assim, faculdade de cinema, 0800, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não. Liguei lá, gente, o curso era baratinho, R$400 a mensalidade. Alguém aqui, se alguém achar um curso de faculdade hoje de R$400, me avisa que eu vou lá fazer, dependendo do curso. Aí beleza, não tem, filho, nem adianta, não tem, só aquelas faculdades que você aprende com os vídeos do Pablo Marçal. Aí eu entrei aí eu olhei lá, falei, cara, legal, barato, bom demais, entrei na faculdade, fiz o vestibular, entrei, aí beleza, aí eu cheguei lá pensando assim, beleza, né, não é uma FAAP, mas estamos aqui. E ainda teve um detalhe, eu não tinha como ir, porque a faculdade era em Salto,
Não era nem em Campinas, eu não tinha como ir. Aí tinha um ônibus que ia para lá, a gente ligou, falou, precisamos ir de Campinas para Salto nesse ônibus todos os dias. Aí o cara falou, não tem vaga. Ah, mas não tem o que fazer? Não, desligou. Beleza, dia seguinte liga para nós um cara X, ligou e falou, fiquei sabendo que vocês querem uma vaga. A gente falou, você falou com tal pessoa? Não. Quem te falou? Um cara da faculdade. Que cara é esse, meu irmão? Não sei. O cara ligou e falou, eu tenho uma vaga, mais barato que o cara. Quer ir? Fui. Cheguei lá na faculdade, primeiro dia de aula, o diretor reuniu os alunos, falou assim, gente, quero apresentar para vocês o novo corpo docente, dos 7 professores que vocês vão ter, não, 8 professores que vocês vão ter, eu quero apresentar os 4 novos que vieram da FAAP, o coordenador da FAAP e os outros 3 professores decidiram vir mudar na tranquilidade do interior de São Paulo, em Salto, e vão dar aula para vocês aqui. Os 4 melhores professores da FAAP, que custavam um rim, foram dar aula para mim, pagando 400 conto de mensalidade. Aí eu falei assim, caramba, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Por quê? Porque quando eu busquei a presença de Deus, Deus mostrou o caminho certo. E aí eu posso te dizer uma coisa, hoje eu sou pastor, não tem nada a ver com cinema, mas eu fui a única turma, não fui a única turma, mas o meu período foi a única turma, por exemplo, que tinha aulas de psicologia, de filosofia, de sociologia num curso de cinema. Isso nem está na grade mais, já saiu. Mas eu tive essas aulas e posso te falar, sabe onde que isso é importante para mim, essas aulas do dia de hoje? No meu pastoreio. Deus estava construindo tudo, meu filho. Então, para de buscar só o que você vai fazer, e busca também o que você vai fazer, mas busca em primeiro lugar a presença de Deus. Terceira coisa para a gente encerrar rapidão, presta atenção, a Bíblia diz, no versículo 13 ainda, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava como a nuvem, durante a noite com a luz do fogo. Fala para quem está do seu lado, na presença de Deus, há cuidado e proteção. Deixa eu te falar uma coisa, o motivo pelo qual Deus abriu o mar não era só para levar eles para o lugar certo. O motivo pelo qual a nuvem os protegia do calor durante o dia e a nuvem durante a noite não era só para indicar a direção, como eu disse. Além disso, Deus estava protegendo o seu povo. Deus estava cuidando deles. Então, o que eu quero que você entenda é que se há algo que nós sentimos e recebemos quando estamos na presença de Deus, é um cuidado, é uma proteção que namorado, namorada, esposo, esposa, pai e mãe nenhum pode nos dar. Pai e mãe pode te proteger, marido, mulher também pode proteger, mas não se compara à proteção de Deus. Nada se compara. Nada se compara a um cuidado de alguém que conhece intimamente os seus sentimentos. Nada se compara a alguém que conhece intimamente o que você sente. E posso te falar uma coisa, não tem coisa melhor. Eu lembro que nos últimos períodos eu estava meio tristinho. Tristinho. Posso te falar uma coisa? Eu às vezes reclamava para a Marina, ficava lá meio, ó vida, ó céus. Cara, aí eu ia preparar a mensagem, eu entrava naquele lugar. Aquele lugar é o meu quarto, meu escritorinho lá. Eu entrava lá e eu fechava a porta, para a Marina ficar fazendo os barulhos dela lá em paz. Aí eu começava a orar e eu sentia um cuidado inexplicável da minha vida. Do tipo Deus falando para mim, viu? Talvez você esteja meio tristinho porque você está gastando mais tempo reclamando do que aqui comigo. Porque na minha presença você é cuidado. Na minha presença você está protegido. Ai Deus, mas está caindo o mundo lá fora. Tem uma pessoa querendo me matar. Na minha presença, filho, pode descansar. Isso não vai acontecer com você. Eu lembro daquela musiquinha que a gente canta na IBF até os dias de hoje, que fala, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Sabe por quê que essa música diz isso? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Porque de fato isso aí está remetendo lá o dia que os discípulos estavam no barco, tempestade pegando, os caras morrendo do quê? De medo. Medo, nós vamos morrer, medo. Aí em todas as histórias,
Quando Jesus entra na cena, o que acontece? Morre todo mundo? O que acontece? Pode falar mais alto. Muito obrigado. Quando Jesus entra na cena, quando a presença de Jesus é no mesmo barco que eles estavam achando que ia morrer, estavam morrendo de medo, as coisas se acalmam. Deixa eu te falar uma coisa, e aí eu tinha mais um monte de ponto aqui, eu vou parar tudo e vou parar aqui. Presta atenção uma coisa, às vezes você está vivendo sua vida morrendo de medo, velho. Você tem medo de coisa que você nem sabe que você tem medo, mas você tem medo. Tem gente sofrendo de ansiedade, com medo do que vai ser daqui para frente. Tem gente aqui sofrendo de medo de ser igual ao exemplo errado que você já teve atrás dos seus pais, da sua família, seu tio, sua tia, do seu cachorro, de quem você quiser. Mas quem está na presença de Deus, está livre do medo, está livre da ansiedade. Não estou dizendo que você não tem que ir no médico, você tem que tomar o remédio, às vezes tem que fazer isso sim, é importante, mas isso também é cuidado de Deus. Mas presta atenção, ficar buscando soluções sem a presença de Deus é só adiar o sofrimento. Tudo isso pode parar se você falar hoje para Deus: Senhor, eu quero experimentar o cuidado de Deus sobre a minha vida. Lembra que eu falei de Asaf? Asaf estava confuso, Asaf estava ficando maluco, Asaf estava com inveja, com raiva. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí ele entrou no santuário e tudo mudou. Lembra que eu perguntei para vocês há 2 semanas atrás, Deus respondeu a Asaf? Sim ou não? Não. Sim ou não? Isso, vocês sabem. Deus não respondeu a Asaf. Por que Asaf mudou então? Obrigado, filho. Ó, depois você vem aqui tirar uma foto comigo, beleza? A gente vai postar hoje, fala assim: é isso, meu parceiro. Gente, sabe por que as coisas mudaram? Porque quando ele acessa a presença de Deus, ele entende o que é ser cuidado, ele entende o que é ser protegido. E aí, meu irmão, vocês me desculpem o palavreado, dane-se os outros, dane-se os que estão aí perdidos no mundo, dane-se quem fala mal de você, isso já não importa mais, porque agora você está provando o cuidado do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, por favor, para a gente encerrar. Os músicos podem subir rapidinho já, por favor, porque a gente já passou o horário. Eu vou fazer diferente do que eu fiz nas últimas semanas. Eu acredito que essa é uma mensagem, meus irmãos, meus queridos Nazatins. Essa é uma mensagem importante para todos nós, inclusive para mim. Sabe por quê? Porque tem horas que a gente se esquece do poder que existe em estarmos na presença de Deus. Tem horas que a gente se esquece e fica buscando coisas em qualquer lugar, buscando em pessoas, buscando em um monte de coisas que só a presença de Deus pode dar. Direção para a vida, proteção, libertação de uma escravidão, de uma vida de pecado, de uma vida miserável. Aí, só para você entender, os meus outros pontos aqui eram: só a presença de Deus pode dar bênção e provisão para a gente que é eterna. Só a presença de Deus pode te dar e me dar alegria verdadeira. Não é uma alegria momentânea que passa depois que você acaba de pecar. Não é essa alegria falsa. Não. A presença de Deus dá felicidade plena. As pessoas olham e falam: cara, como é que você pode ser feliz com o mundo caindo na sua cabeça? Você fala: não sei, mas eu sou. A presença de Deus está comigo. Eu não quero chamar ninguém à frente aqui hoje, mas eu quero que você, entendendo tudo que a presença de Deus pode fazer no seu coração. Eu não sei que música que a gente vai cantar, eu só quero sua presença. Eu quero que você, no seu lugar, se você quiser sair daqui hoje com um compromisso de falar: Senhor, eu quero a tua presença mais do que qualquer coisa, se ajoelha aí no seu lugar e que a tua oração nessa noite seja: Senhor, eu quero a tua presença,
me ajuda a viver, me ajuda a experimentar essa presença. Senhor, que eu não seja como os antepassados que Asaf citou, que puderam provar dessa presença, mas desperdiçaram tudo. Desperdiçaram tudo. Não, eu quero viver essa presença de Deus na minha vida. Se esse é um desejo do seu coração, começa a orar, começa a falar com o Senhor aí no seu lugar. Se você puder, se coloca de joelhos, se não você senta, se não, o mais importante é falar com o Senhor. Deus, eu quero a Tua presença, eu quero viver na Tua presença, eu quero provar os benefícios da Tua presença, eu quero provar o que é ser cuidado, eu quero provar o que é ser amado, eu quero provar o que é ser livre, eu quero provar o que é ser dirigido por alguém que já conhece o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Nós vamos orar aqui, mas faça a tua oração com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor no seu lugar. Deus está aqui, a nuvem da presença de Deus está aqui querendo ouvir a tua voz nessa noite. Não é a minha voz, é a sua. Aleluia.